Do Senhor, um bom dia a todos. Quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor que se encontra em Mateus, capítulo 26, versículo 17, o 18 e o 19, amém? A palavra do Senhor nos diz: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos juntos de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem, e diz-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Sabe, meus irmãos, o que eu aprendo com essa palavra, o que o Senhor ministrou no meu coração com essa palavra é que tudo que nós formos fazer para o Senhor, nós temos que perguntar dele a maneira que ele gostaria que aquilo fosse feito, como ele quer que nós façamos coisas para ele, como ele quer que nós façamos a obra dele, como ele quer que nós façamos aquilo que agrada a ele, o que ele deseja de nós. Sabe por quê? Porque os discípulos, eles foram, e perguntaram de Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Aleluia. Então, quando nós formos fazer algo para o Senhor, nós temos que perguntar dele: Senhor, como o Senhor quer que nós façamos? Sabe por quê? Porque se nós for fazer de nós mesmos, muitas das vezes nós vamos fazer algo que não agrada ao Senhor. Se nós for fazer a nossa vontade, nós podemos, aleluia, fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Mas quando nós perguntamos dele qual é a vontade dele, qual é o querer dele, ele vai se agradar, porque é a vontade dele que vai prevalecer, é a vontade dele que vai ser cumprida, que vai ser feita, aleluia. Os discípulos, eles perguntaram, porque se eles não perguntassem, se eles fossem fazer da maneira deles, eles iam fazer, a Páscoa assim, eles iam arrumar tudo, iam fazer a Páscoa, mas não ia ser onde o Senhor queria, não ia ser da maneira que o Senhor queria, aleluia. Mas quando os discípulos perguntaram, Jesus disse, ide a um certo homem, da cidade, para eles irem à cidade a um certo homem. Então, Jesus, ele queria celebrar a Páscoa na casa daquele homem. Mas se os discípulos não fossem perguntar de Jesus, eles iam fazer a Páscoa lá onde eles estavam, iam arrumar tudo lá, e estavam fazendo para Jesus. Mas não era o querer, não, aonde Jesus queria. Então, eu e você temos que fazer algo para o Senhor, mas da vontade dele. Por mais que seja para ele, mas nós temos que fazer conforme o querer dele, a vontade dele, como ele quer. Aleluia. E nós devemos estar onde Jesus quer. Jesus queria ceiar com os discípulos dele na casa de um certo homem. Aleluia, que estava na cidade, E muitas das vezes nós queremos estar num canto, mas Jesus não quer que nós estejamos lá. Jesus quer que nós vá até outra cidade. O Senhor quer que nós vá fazer a obra em outro canto. Muitas das vezes nós estamos aqui fazendo a obra, mas a vontade de Jesus é que nós estejamos fazendo a obra em outro canto também. Amém? Então nós temos que perguntar do Senhor como o Senhor quer que nós façamos as coisas, da maneira que Ele quer que nós façamos, para que nós agrade Ele em tudo. Amém? Porque a vontade do Senhor, aleluia, é boa, perfeita e agradável. Quando nós fazemos a vontade dEle, nada dá errado. Quando nós fazemos a vontade dEle, aleluia, tudo dá certo, tudo vai em paz. Por quê? Porque Ele é a paz. Aleluia, ele é a paz que excede todo entendimento humano. Então, quando nós fazemos aquilo que é a vontade dele, nós só somos abençoados, amém? O nome dele é glorificado. Aleluia. E aqui fala mais: e os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, no versículo 19, E prepararam a Páscoa. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara. Por isso que eles eram discípulos de Jesus. Por quê? Porque eles eram obedientes, porque eles faziam coisas da vontade do Senhor, aquilo que agradava ao Senhor. Eu e você somos discípulos de Jesus. Nós devemos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Nós devemos perguntar dele o que agrada a ele, como ele quer, da maneira que ele quer que seja feito aquilo que nós estamos fazendo para ele. Que por mais que nós estejamos fazendo para o Senhor, mas nós não podemos fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira, conforme a nossa vontade e o nosso querer, mas é conforme a vontade e o querer do Senhor, amém? Aleluia, nós temos que ser obedientes. Os discípulos, eles foram, e os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara. E prepararam a Páscoa. Eles foram e fizeram aquilo que Jesus ordenou a eles. Muitas das vezes o Senhor diz para nós fazermos algo. E muitas das vezes tem muitas pessoas que quando o Senhor diz faz algo, as pessoas não fazem e vai fazer conforme a vontade dela, o querer dela. E quando dá errado, e quando ela se decepciona, e quando ela se entristece, e quando ela é frustrada, ela vem e ela
quer colocar a culpa em Jesus e diz que Jesus, aleluia, frustrou ela e diz que Jesus não concedeu ela aquilo que ela estava pedindo, aquilo que ela estava querendo. Mas será que ela perguntou do Senhor se é aquela vontade que o Senhor queria para a vida dela? Porque muitas das vezes as pessoas elas querem fazer as coisas da cabeça dela. Elas não perguntam nada para Jesus. E quando elas se decepcionam, elas vêm reclamar para Jesus achando que Jesus é culpado. Mas elas não pediram a opinião de Jesus. Não perguntaram como Jesus queria que aquilo fosse feito, se aquilo era da vontade de Jesus ou não. Amém? Então nós temos que fazer aquilo que é da vontade de Jesus. Não podemos fazer algo de nós mesmos, da nossa cabeça. A palavra do Senhor diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em nós, quem toma as decisões na nossa vida é Ele. Quem faz por nós é Ele. Amém? Claro que nós temos que fazer a nossa parte. A palavra do Senhor nos diz, né? Que esforça-te que eu te ajudarei. Nós temos que nos esforçar e fazer a nossa parte, mas fazer conforme a vontade e o querer do Senhor. Nos esforçar naquilo que o Senhor verdadeiramente quer para a nossa vida. Naquilo que o Senhor quer que nós façamos e não naquilo que nós queremos fazer da nossa própria vontade, da nossa própria força dos nossos braços e das nossas mãos. Mas nós devemos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Amém? Nós devemos ser obedientes ao Senhor, como os discípulos foram. Por isso que eles eram discípulos de Jesus, porque eles perguntavam de Jesus como Jesus queria que fosse feito, porque, aleluia, eles obedeciam. E eu e você somos discípulos, nós devemos obedecer e perguntar do Senhor como Ele quer que seja feito, amém? Tudo que você for fazer, pergunte do Senhor: Senhor, como o Senhor quer que eu faça? É da sua vontade, é do seu querer? Para que lá na frente você não se entristeça, mas você goze em alegria em Jesus Cristo, para que você glorifique a Deus, aleluia, para que você se alegre com Deus. Amém? E fique com essa palavra da parte do Senhor. Amém? Se vocês, aleluia, estão afastados, se você está afastado do caminho do Senhor, ou se você ainda não aceitou e não se reconciliou com o Senhor, se você ainda não aceitou, não confessou Jesus como teu único e suficiente Salvador da tua vida, levante tua mão aí, que eu vou fazer uma oração. Aceite-se Jesus, confesse-se Jesus, se reconcilie com esse Jesus, porque Ele é maravilhoso, Ele tem o melhor para você. Ele tem a vida eterna, um reino te esperando, aonde as ruas são de ouro, os muros de cristais, onde lá não haverá mais morte, não haverá choro, nem dor, nem pranto, não haverá nem o sol, porque a luz de Deus é que vai nos clarear. Amém? Quem quer ir para essa cidade aí? Todos nós desejamos ir, queremos ir, eu também, mas para isso é necessário que nós façamos a nossa parte. A palavra do Senhor nos diz que o reino dos céus ele é tomado por esforço. Aleluia, se nós não nos esforçarmos, não tem como nós ir para o céu. Tem gente que diz assim: ai, Deus é amor e me aceita de qualquer jeito. Não, meu querido, não se engane, não deixe Satanás enganar a tua mente, não deixe Satanás querer te enganar, para que naquele grande dia você não suba, você não possa ir para o céu. Aleluia, para que no grande dia do arrebatamento você não suba, ou no juízo final você não suba. Mas, aleluia, siga a palavra do Senhor, siga aquilo que a palavra do Senhor ela nos instrui. E ela nos instrui a salvação, meus irmãos, está aqui na palavra, quando você lê. Jesus ele deixou vários mandamentos, e tem os mandamentos que já tinham antes de Jesus. Então nós devemos seguir, cumprir a palavra do Senhor, que ela se executa nas nossas vidas. Sabe, tem muitas palavras aqui na Bíblia com promessas e que falam, né? Quando nós confiamos no Senhor, o Senhor ele não nos desampara. Então eu tenho vivido assim coisas, eu tenho vivido a palavra. Tem coisas assim que eu leio, que eu guardo para mim, eu vivo aquilo. E quando eu vejo aquilo que fala, que se eu fizer vai acontecer aquilo na minha vida, quando eu começo a guardar a palavra do Senhor, eu vejo as coisas do Senhor se manifestar na minha vida. E eu fico assim tão maravilhada, porque muitas das vezes eu penso que eu nem mereço, porque nós todos somos falhos e pecadores. E eu peco também perante o Senhor. Aleluia, claro que eu sou liberta em Cristo Jesus, mas eu não estou livre do pecado. Eu peco. Então, às vezes eu acho que eu nem mereço tanta bênção, tanta vitória. Mas o Senhor, ele tem me enchido de bênçãos para a glória de Deus. E eu tenho visto a palavra do Senhor, aleluia, se manifestar na minha vida, se cumprir na minha vida. Então, siga você também esse Deus, sirva a Ele, que você vai ver as grandes coisas que o Senhor vai fazer na tua vida. Aleluia, viva, medite, viva, execute as palavras do Senhor, amém? Que você vai ver quão grandes coisas o Senhor vai fazer na tua vida. Todas as promessas que estão aqui citadas nesse livro, se você obedecer a palavra do Senhor, se você for reto e fiel ao Senhor, você vai ver as palavras, as promessas dele se executar nas suas vidas, amém? E
Não há outra maneira de nós sermos salvos, meus irmãos. Nós só somos salvos pela palavra do Senhor, amém? É quando nós executamos, é quando nós cumprimos, é quando nós oramos, é quando nós jejuamos que nós vamos ser salvos. Se nós formos fiéis, aleluia, nós vamos ser salvos, e nós só vamos ser salvos se nós cumprir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela diz que Deus é amor, mas também é justiça. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor é fogo consumidor. A palavra do Senhor diz que o Senhor, ele abomina, ele aborrece, abomina o pecado. Ele abomina o pecado. Então tem muitas pessoas que acham assim: ai, Deus é amor, Jesus é amor, e ele me aceita de qualquer jeito. Ele vai te aceitar sim, se você vier para ele da maneira que você está, com pecado, com falha. O Senhor vai te aceitar, ele vai lançar, peça perdão dele, que ele lance seus pecados no mar do esquecimento. Mas ele não quer que você volte a praticar aquilo que você praticava antes. A palavra do Senhor, ela nos fala, né, sobre aquela mulher que ela foi apanhada em adultério. E eles vieram, né, para acusar ela. E Jesus disse: aquele que não tem pecado entre vós, que atire a primeira pedra. E eles todos saíram, porque todos eles eram pecadores. E o que é que Jesus falou para aquela mulher? Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? E ela disse não. E ele disse: nem eu, ninguém te condenou, né? E ela disse não. E ele disse: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Olha o que Jesus disse: vai e não peques mais. Então o Senhor Jesus, ele nos liberta. Ele nos aceita como filhos e como filhas, mas ele não quer que nós pequem mais. Porque quando nós pecamos, nós desagradamos ao Senhor, nós se afastamos do reino de Deus. E tem gente que acha, porque Jesus é amor, que vai viver pecando, porque Jesus é amor, perdoa, ele perdoa, mas ele perdoa se nós se arrepender verdadeiramente. Porque se for um arrependimento falso, da boca para fora, ele não nos perdoa. E um arrependimento, que a gente diz assim, pede perdão do Senhor nos lábios, mas lá no coração da gente não tirou, continua praticando, continua fazendo aquilo que desagrada ao Senhor, nós não verdadeiramente não nos arrependemos. Jesus não nos perdoa se nós não nos arrependermos verdadeiramente. Então é necessário que nós venhamos assim servir Jesus. Jesus é amor, é sim, ele te recebe como filho e como filha, mas ele quer que você não pratique mais os pecados que você praticava antes. Ele quer que você seja livre de todos os teus pecados, amém? Para que você tenha direito à salvação e à vida eterna. Levante suas mãos aí e vamos fazer uma oração. Você que está aceitando Jesus, você que está se reconciliando, você que está confessando Jesus, você, aleluia, que está aí vendo esse vídeo. Levante suas mãos, feche seus olhos e vamos fazer uma oração. Pai santo, Pai amado, Pai querido, Senhor Rei da Glória, eis aqui, meu Pai, eu lhe apresento a minha vida e a vida de cada pessoa que está vendo esse vídeo. Obrigada por sua palavra que o Senhor compartilhou com nós neste momento, Pai. Obrigada, Pai, porque, meu Pai, o Senhor me deu essa palavra. Obrigada porque o Senhor me usou mais uma vez para falar com seu povo. Eu sou instrumento seu e vaso seu, Pai. Senhor, eu lhe apresento a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança, meu Pai, que está vendo este vídeo, Pai. Alcance, meu Pai, essa vida, alcance essa família, Senhor. Em nome de Jesus eu lhe peço. Entre com salvação e com libertação, meu Pai, nessa família, na vida dessa pessoa, na vida da família dessa pessoa, na casa dela, Pai. Ah, Senhor, ouça a oração do seu povo, meu Pai. Aceite essa pessoa que está ali se reconciliando com o Senhor. Aceite essa pessoa que está ali confessando e lhe aceitando como único e suficiente Salvador da vida dela. Como seus filhos em seus braços de amor e de misericórdia, receba essas pessoas. Lance os pecados de todas essas pessoas no mar do esquecimento, meu Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço, receba eles como seus filhos, como suas filhas, Pai. Guarde eles na sua presença, Pai. Não deixe que eles se afastem do seu caminho, nem para a direita e nem para a esquerda. Não deixe que eles saiam, meu Pai, não deixe que eles saiam da sua presença nunca mais, Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço. Faça a sua transformação na vida dessas pessoas, Senhor. Ah, meu Pai, vá dando escape e livramento de morte para essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço, Papai Santo. Vá visitando, meu Pai, essas pessoas, a casa e a família, meu Pai, levando, aleluia, Senhor, livramento, meu Pai, de morte de todo mal, Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço. Receba essas pessoas como seus filhos em seus braços. Novamente eu lhe peço, Pai. Senhor, guarde cada um deles, meu Pai. Liberte eles, meu Pai, onde eles precisam ser libertos, Pai. Entre com salvação na vida deles, meu Pai. Faça o seu querer e sua vontade. Abençoe cada pessoa que está vendo esse vídeo, meu Pai. Vai dando escape e livramento, meu Pai, a cada um deles, Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço. Fique conosco, Pai. Nos guarde, Senhor. Em nome de Jesus eu lhe peço. Amém, amém.
Amém, meus irmãos, a paz do Senhor.